18 minutos para as 4 horas da tarde, 30 graus e 7 décimos é a temperatura, pois no último domingo ocorreu na Igreja de Cristo o culto que representou um início de um novo ciclo, através do novo pastor sinodal do Vale do Taquari, para o período 2023-2026. Quem vai ser o representante da nossa igreja aqui do Vale do Taquari, a igreja evangélica, é o pastor Luiz Henrique Sivers, atual vice-pastor sinodal e pastor da comunidade evangélica de confissão luterana de Lajeado, a ISLB. E a gente está recebendo justamente aqui o pastor Sivers, com quem a gente já falou em outros momentos, mas que agora tem um grande desafio, mais um em sua carreira. Já falava que algum tempo atrás esteve lá para o norte do país e também desempenhou função parecida e já está um bom tempo aqui na nossa região, já conhece bem a casa, já conhece bem, inclusive a Rádio Independente, né? Mas como é que foi essa novidade, como é que se deu? Não sei se o nome certo, se é eleição, se é escolha, enfim, vamos falar sobre isso, tudo bem? Boa tarde e parabéns pela nova condição. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde também, amigos e amigas ouvintes da Rádio Independente que nos acompanham agora, né? Obrigado pela congratulação. Nós temos no Vale do Taquari, no Sino do Vale do Taquari, então, o pastor Gilcenei Tetzner, que até agora, 31 de dezembro, ele responde administrativamente pelo sínodo. Eu já faço a parte representativa do sínodo, fui eleito, então, dia 3 de setembro, pastor sinodal do Sínodo do Vale do Taquari, juntamente com o meu colega vice-sinodal, pastor Valmir Simon, né, de Arroio do Meio, mas eu assumo em período integral, ele permanece pastor na paróquia de Arroio do Meio. E as eleições dentro da igreja, da ISLB, acontecem não porque uma pessoa se coloca como candidato ou candidata, não é assim que funciona. Quando chega a época das eleições, as comunidades e paróquias, elas começam a imaginar quem poderia fazer essa função, quem poderia assumir essa tarefa. E aí indicam os nomes, e esses nomes indicados pelas paróquias são consultados. Dizem sim ou não, né? E aí se tornam candidatos. No meu caso, eu tive uma surpresa, porque todas as 15 paróquias indicaram apenas o meu nome para pastor sinodal. Não teve outro concorrente, digamos assim, né? Talvez por causa desse período de 8 anos já como vice do pastor Gilcinei, tenha talvez mostrado algo da minha personalidade, da minha pessoa, do meu trabalho, para que as pessoas, então, indicassem o meu nome. Quer dizer, com 15 paróquias, a gente entende isso como um chamado já, né? Não dá nem para dizer não, né? Tem que aceitar, isso é um chamado, né? E faço isso com muita alegria. Além desse período seu como vice, fala um pouco da sua trajetória, o que você já fez dentro da igreja, qual é a experiência que chega agora para assumir como pastor do Vale do Taquari? Pois Gabriela, essa é uma pergunta um pouco perigosa para uma pessoa de 60 anos, né? Que já tem também 33 anos de ministério. Eu nasci em Rio do Sul, Santa Catarina, eu sou catarinense de origem, aliás, agora a região está sendo afetada de novo por chuvas e desmoronamentos, né? Alagamentos, né? Que Deus acompanhe as pessoas ali atingidas e que a gente também possa mostrar solidariedade com o pessoal da região. Nasci ali. Meus pais depois se mudaram para Curitiba e eu tive que acompanhá-los, né? Eu era ainda jovem. Depois eu desci para São Leopoldo, eu vim estudar na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, entrei em 1981 em São Leopoldo. Durante esse período eu fiz um estágio entre os índios Culina, no Alto Rio Purus, no Acre. Eu costumo dizer o sutiã do Brasil, o Acre, né? Ali no meio passa um rio chamado Purus,
Essa experiência foi muito boa, muito interessante para mim, né, e para o meu pastorado. Depois disso, eu, terminando a faculdade de teologia, a igreja achou que eu já estava acostumado com a região norte do Brasil e me enviaram para Cacoal, na Rondônia. Cacoal, na Rondônia. Aliás, o último concílio da igreja foi agora em Cacoal, na Rondônia, né? Em outubro, fins de outubro. Depois de Cacoal, ali eu fui eleito também, depois de 4 anos, eu fui eleito pastor distrital, se chamava naquela época, mas responsável daí por uma região muito grande. Eu era responsável pelo noroeste do Mato Grosso, Juína, Juruena, Aripuanã, essa região, toda a Rondônia, todo o Acre, todo o Amazonas e todo o estado de Roraima. Eu andava por aquela região, então vocês podem imaginar. Era difícil, as pessoas às vezes aqui, os novos formandos na faculdade de teologia, quando olhavam para o norte do Brasil, não queriam ir porque achavam que era puro mato, né? Era uma região inóspita, que era uma região, nos anos 80, né? Uma região difícil de se trabalhar. E com isso, sobrava para o pastor distrital ter que ir lá atender as comunidades. Então, a gente tinha que percorrer toda a região onde não tinha pastor ou pastora atendendo, né? De lá, eu vim para Oeste Santa Catarina. Eu fui, então, pastor em Chapecó, na cidade de Chapecó, durante 6 anos. Depois disso, fui para a Alemanha, enviado para lá, para a Alemanha, onde eu trabalhei no órgão ecumênico durante 6 anos na Alemanha. Morei na cidade de Kassel, então, no estado de Hessen, na Alemanha. E de lá eu vim para Lajeado. Vim para Lajeado em janeiro de 2010, e aqui estou agora como pastor da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Lajeado, até 31 de dezembro. Vai fazer, então, 13 anos. Pastor Luiz Henrique Sivers, o que muda na prática agora, então, com essa nova função, o seu cargo e também quem é atendido aqui, né? O senhor falava de 15 paróquias agora há pouco, são quantas pessoas, são quantos municípios vocês têm esse levantamento e o que vai mudar na prática? Sim, para mim, eu deixo de ser pastor da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Lajeado, e aí eu assumo uma tarefa de supervisão das 15 paróquias, vai estar mais nos bastidores. 52 comunidades, e as comunidades também têm seus pontos de pregação, né? Então sou responsável então por essa região aí, desde Taquari, Paverama, Westfália, Imigrante, vai também a Marques de Souza, a Forquetinha, né? A gente está em praticamente todos os municípios do Vale do Taquari. Quando não tem ali uma paróquia, pelo menos a paróquia mais próxima atende, porque tem uma comunidade ou porque tem um ponto de pregação, né? Então, número de pessoas representadas em teria? torno de 33 mil pessoas nós temos no Vale do Taquari. E o senhor agora então não vai mais fazer a pregação ali diretamente, vai ser um trabalho mais de bastidor. Vai ser um trabalho mais de bastidor. A tarefa pastoral de pregação ainda continua, porque uma das tarefas da gente é consagrar templos e outros recintos para o serviço da igreja, instalar os ministros, assisti-los em suas dificuldades no ministério e na vida pastoral. Então, vez ou outra, eu vou ser convidado também pelas comunidades por causa de alguns atos assim mais litúrgicos, onde o pastor sinodal deve estar presente, e normalmente pedem então para que ele realize as pregações também, né? Então, que é importante, né? Aquilo que se gosta de fazer também. Eu gosto e pelo menos o que a gente ouve aqui na comunidade de Lajeado, que esse é um dos aspectos que eu tenho, assim, que a comunidade gosta, a maneira que eu tenho então de fazer as pregações, né? Tá certo. Pastor Luiz Henrique Sivers, sucesso à frente desse novo cargo, à frente da Igreja Evangélica aqui de Confissão Luterana do nosso Vale do Taquari. E conte aqui com o Grupo Independente também para alguns eventos, promoções, avisos que têm que ser dados também, importante, né? Porque é um bom público que é atendido. Obrigado, Ricardo, Gabriela também, por essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto, sobre
essa tarefa de pastor sinodal, e certamente a gente conta com a parceria da Rádio Independente, né? A rádio é um dos caminhos que nós temos também em nossas comunidades e no sínodo, para fazer chegar até as pessoas o evangelho, né? São redes sociais, né? A rádio faz parte dessas redes sociais que chegam até as casas das pessoas, e para nós isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade e queremos continuar caminhando juntos. Tá certo, obrigado e sucesso ao pastor Luiz Henrique Sivers, ele que é o novo pastor sinodal aqui do Vale do Taquari, representando aí 15 paróquias e 52 comunidades da região. 8 minutos para as 4 da tarde, a gente aciona a nossa